Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia da novena. Hoje é o 6º dia. No dia de hoje, se você tem a sua Bíblia, se você quer nos acompanhar, lendo a Sagrada Escritura, nós estamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 21 a 24. Nós vamos meditar quando Jesus foi ao templo com seus pais. Daqui a pouco, nós voltamos para a meditação. Oração a São José. Deus e Senhor meu, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que estou em vossa soberana presença agora, quando pretendo consagrar a São José esta novena. Adoro-vos com todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Adoro-vos com toda a intensidade de que sou capaz e arrependo-me dos muitos pecados que fiz contra vossa divina majestade. Quero, nesta novena, aprender as virtudes que com tanta perfeição praticou o glorioso patriarca São José e alcançar por sua intercessão as graças de que tanto preciso. Agora em silêncio, apresente a sua intenção para esta novena. Senhor, que sou eu para me atrever a comparecer diante da vossa presença? Conheço a deficiência de meus méritos e a multidão de meus pecados, pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações. Mas o que não mereço, merece-o o Pai nutrício de Jesus. O que não posso, Ele pode. Venho, portanto, com toda a confiança, implorar a divina clemência, não fiado em minha fraqueza, mas no poder e valimento de São José. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de reflexão, para mais um dia da nossa novena. O tema de hoje é São José e o cumprimento da lei. Por que o padre está dizendo isso? Porque todos nós temos algumas obrigações na nossa vida. E as obrigações da nossa vida, elas se baseiam principalmente na família, na profissão e na religião. E aí nós precisamos cumprir bem aquilo que é a nossa obrigação, aquilo que nós devemos fazer. São José, ele tinha como missão, ele tinha como obrigação cuidar do crescimento espiritual e também de cuidar que o seu filho, que a sua esposa, eles cumprissem a lei social, a lei do Estado. Naquela época não se usava o título Estado. Então o que São José fez? São José, ele pega a Sagrada Família e ele leva o menino Jesus para o templo. Ele leva também o menino Jesus
para o Egito. Mas aqui o ponto principal de hoje é, naquele momento, naquele período histórico, havia uma lei. Qual que era a lei? É que era uma lei religiosa que com 8 dias de idade, o bebê masculino primogênito precisava ser circuncidado. José levou o menino para ser circuncidado. Quando nós olhamos também para a religião, olhamos para o judaísmo, todo judeu, uma vez por ano, ele precisava ir ao templo. E aí José pega Nossa Senhora e quando Jesus tinha 12 anos, eles vão ao templo. Por que eu digo isso? Nós vivemos em uma geração onde as pessoas gostam de questionar muito, onde as pessoas gostam de muitas novidades e mudanças. Mas a maior parte da nossa vida não é novidades e mudanças, é cumprir aquilo que cabe a cada um de nós. Aqueles que são pais é ser um bom pai. Aqueles que são pais, aqui falando do homem, é trazer o sustento para sua casa, é defender a sua família, é cumprir as obrigações religiosas. E quando nós falamos em obrigações religiosas, aqui nós estamos falando não em obrigações no sentido negativo, mas nós estamos falando em valores. Um dos grandes valores religiosos que nós temos, e aqui eu recordo muito da minha infância, para aqueles que são pais aí têm os seus filhos, é a missa aos domingos. Eu me recordo quantas vezes eu ali dormindo, descansando, muitas vezes meus pais diziam assim, olha, nós vamos na missa. Eu falei assim, mas missa? Eu quero dormir, eu quero descansar. E eu me recordo que não poucas vezes eles disseram assim, você descansa depois, agora é a obrigação. Eu tenho assim como se fosse uma foto assim na minha cabeça, um dia que eu cheguei tarde na missa, estava com os meus pais, alguns minutos tarde. A missa estava muito cheia, eu acho que era um domingo de Ramos, e aí tinha um confessionário ali em Campinas, em um convento de irmãs, convento das irmãs franciscanas, ali na saída para a cidade de Valinhos, onde os meus pais moram até hoje. E aí tinha um convento das irmãs franciscanas, um convento chamado Betânia. E aí estava cheia a igreja com vários ramos e muita gente, aí tinha o confessionário. De repente eu recordo que não tinha ninguém no confessionário e tinha o local ali que as pessoas ajoelham para fazer a confissão. E eu via que eu estava em pé, eu olhava para aquele confessionário, o que eu fiz? Eu com muito jeito vi que não tinha ninguém se confessando, acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Eu peguei e sentei naquele lugar ali que as pessoas se confessam. Peguei e sentei, e ali eu fiquei pelo menos ali acho que uns 3, 5 minutos, e a parte que eu mais gostava da missa naquele momento tinha o folheto tinha os números, o sinal da cruz número 1, ato penitencial número 2, o glória número 3, a oração da assembleia, a oração o oremos ali, a oração da apresentação, a oração da coleta era o número 4. Aí eu gostava muito quando chegava no final da homilia, porque chegava no final da homilia, os números ali passavam rápido. Tinha oração eucarística, depois tinha o Pai Nosso, os números passavam rápido. Então, eu tinha o meu jeito de ver a missa passar rápida, eu tinha o meu jeito ali quando eu queria me sentar, mas eu me recordo, desde criança, os meus pais, eles ensinaram, eles colocaram no meu coração esse valor. Então, você que é pai, você que é mãe, eu sei que depois de uma certa idade é muito difícil levar os filhos para a igreja, mas quando eles têm até os 18 anos de idade, essa é a sua missão. Se eles vão cumprir ou não, é responsabilidade deles. Se você tem um filho que também está estudando, me recordo também, quantas vezes queria ficar em casa dormindo? Quantas vezes queria ficar em casa dormindo? Não. Você tem a aula, você vai para a aula, você vai cumprir as suas obrigações. O maior exemplo que nós podemos dar é cumprindo bem as nossas obrigações. E aí depois aquelas pessoas que estão próximas a nós, seguramente também farão de forma correta. Por isso, querido irmão, querida irmã, você não deve brigar com a realidade. Você tem a sua família, você tem o seu trabalho, você tem aquilo que faz parte do seu cotidiano. Ame aquilo que é parte da sua vida e seguramente tudo caminhará melhor. Olhando para São José, ele nos ensina, e aqui ele nos ensina de uma forma muito clara, a fidelidade àquilo que era a lei divina. A sua piedade é uma grande expressão da sua
obediência aos mandamentos divinos sem traição. Novidades, elas virão, mas antes disso, cumpra bem as suas obrigações. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Olhe assim para você e pense assim: quais são as minhas obrigações no trabalho, na igreja e na minha família? Sua vida ela começará a ser melhor quando você começar a fazer bem aquilo que é o básico. Vocês que são pais, o Padre reza para vocês terem sabedoria, força para viverem bem a missão de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão